Ministra de Estado do Meio Ambiente, pelo prazo de 30 minutos, prorrogável por mais 20. Sempre clamando e pedindo por silêncio para que a gente possa ouvir a todos com clareza. Bom dia a todos, senhor presidente. Gostaria inicialmente de agradecer o convite por aqui estar novamente nessa casa para um diálogo a respeito da agenda ambiental, mais especificamente sobre a implementação do Código Florestal. Eu vou me permitir, se não houver objeção dos senhores dessa comissão, fazer uma apreciação geral sobre todos os trabalhos que estão sendo feitos pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Governo Federal para a implementação do Código Florestal e, a partir daí, me colocar à disposição dos senhores para um diálogo, não só sobre questionamentos, mas sobre sugestões. Quero lembrar apenas que todo o trabalho que está sendo feito pelo Governo Federal, particularmente no que diz respeito ao cadastro ambiental rural e as normas complementares do Programa de Regularização Ambiental, isso tem sido objeto de diálogo com todos os segmentos envolvidos no Código Florestal, todos, sem exceção. Não só no âmbito do governo, mas com segmentos da sociedade, segmentos do setor produtivo, segmentos da ciência, segmento científico, todos estão sendo consultados, perguntados, avaliados, e alguns estão envolvidos, inclusive, na questão do CAR, nos testes, que a gente chama de estressamento, e nos testes de, na linguagem popular, de como é que o sistema fica em pé em todas as com todas as suas particularidades e com todas as situações diversas que o país oferece. Então eu vou fazer, uma breve apreciação do ponto da estratégia que o Ministério do Meio Ambiente adotou, ou vem adotando, para a implementação do Código Florestal, lembrando que os princípios que regem essa estratégia são os princípios que estão na lei. E os princípios que estão na lei colocam como aspecto central a implementação do desenvolvimento sustentável numa visão equilibrada entre a conservação e a preservação das florestas da vegetação nativa e a produção de alimentos e a salvaguarda necessárias à função estratégica da atividade agropecuária no Brasil. Então, a primeira observação a ser colocada é que nenhum trabalho está sendo feito sem que dialogue com os princípios da lei. A lei essa aprovada por esta Casa. Dentro do conjunto de atividades que a lei estabelece, e de regulamentos e de iniciativas, duas observações eu entendo que são importantes. Lembro que é competência dos estados e municípios, preferencialmente, implementarem o cadastro ambiental rural, como também suas regras de regulamentação. Lembro isso aos senhores, não é competência direta da União implementar cadastro ambiental rural. O IBAMA não implementará cadastro ambiental rural, nos termos da lei aprovado por esta Casa. Estou sendo incisiva em relação a isso, porque é necessário deixar claro que não há, no governo federal, nenhuma iniciativa que faça do IBAMA ou de qualquer órgão federal um concorrente aos órgãos de meio ambiente, conforme estabelecido na lei do Código Florestal. Então, o primeiro aspecto que eu quero deixar claro é isso. O segundo aspecto que eu gostaria de salientar, e que é importante definir, o espírito da lei sempre trouxe duas questões essenciais, que foram as questões que cercaram, no meu entendimento pessoal, o debate político nessa Casa. Primeiro, que nós precisávamos ter um equilíbrio naquilo que é a regularização ambiental, o que era o passado, olhando versus o futuro. Por essa razão, o Código tem dois momentos distintos. E segundo, uma expressão que perseguiu e continua perseguindo a todos nós, a segurança jurídica da norma aprovada. Então, todo o regulamento é pautado também em segurança jurídica. Lembra os senhores, por exemplo, que no artigo 7 do Código Florestal, o 7º, diz claramente sobre área de preservação permanente, e fala também de reserva legal, que aquele que comprar uma propriedade será responsável pelo passivo ambiental daquela propriedade. É escrito, é sucessivo. Então nós temos que assegurar quais são as condições necessárias, a partir do cadastro ambiental rural,
que, eventualmente, uma transferência de propriedade dê segurança para quem está comprando. São essas pequenas situações, que eu chamo de pequenas situações, porque estão nas pequenas letras da legislação, que, na realidade, estão ou modelando ou influenciando a concepção do cadastro e dos instrumentos que nós vamos ter que colocar em prática, enquanto poder público, nesta federação, para dar segurança jurídica ao produtor. Eu não posso achar que o senhor vai vender a sua propriedade ou o senhor vai definir uma cota de reserva ambiental em um outro estado, e como é que eu asseguro que essa cota de reserva ambiental de fato está gravada e que dá segurança se o senhor quiser vender a sua terra, que o senhor cumpriu a lei. Essas questões todas têm a ver com gestão pública e responsabilidade do gestor público frente àquilo que o agricultor quer, segurança jurídica. Eu não entro numa bolsa de valores vendendo uma cota de reserva ambiental se eu não tiver todas as condições preenchidas de segurança jurídica. Ninguém compra papel que não tenha lastro. Ou pelo menos não deveria comprar. Não vou fazer essa opinião, não deveria comprar. É absolutamente importante que o cadastro ambiental rural ofereça essas condições. Então, dito isso, nessa avaliação mais geral, eu vou lembrar aos senhores quais são todos os aspectos que nós devemos estar debruçados em termos de regulamentação, em termos de trabalho, que a lei estabeleceu. Então, além da questão de cadastro, que fala de APP, reserva legal e área de uso restrito, regularização ambiental, essa fotografia que é necessária, nós estamos falando também de manejos da área florestal, os novos regulamentos de manejo, inclusive para a pequena propriedade, da agricultura familiar, regras simplificadas. Está escrito, nós aprovamos isso, essa casa aprovou isso. Tá? Fala-se de supressão de vegetação para uso alternativo do solo, as regras para isso. Fala-se da questão todo o controle de origem de produtos florestais. Isso tudo está sendo feito. Tudo está sendo discutido com regras novas, é o chamado DOF eletrônico, documento de origem florestal eletrônico, que dialoga com o meu auto de infração eletrônico. Será tudo informatizado, tudo em tempo real. Ok? Uso do fogo e controle de incêndios. Essa casa pediu um novo regulamento sobre isso. Também está sendo feito. Essa casa pediu um programa de apoio e incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente, pagamento de serviços ambientais, instrumentos econômicos. Isso também está sendo discutido. Aliás, está uma discussão nesta casa sobre um projeto de lei que se juntou tudo sobre pagamento de serviços ambientais. Agricultura familiar, as regras específicas, não só do ponto de vista de coordenada geográfica, de facilitar instituições habilitadas. Para eu habilitar uma instituição, eu tenho que capacitar. Eu tenho mais de 5.000 processos de pessoas sendo capacitadas para lidarem com isso no Brasil. Ok? Disposições transitórias. Aí vamos para a história do cadastro e do PRA, que eu vou falar mais especificamente. Áreas consolidadas em APP, a famosa escadinha. Qual é o algoritmo matemático para fazer escadinha automaticamente? Eu tenho o sistema pronto, o senhor vai lá, desenha a sua APP. E se o senhor, na autodeclaração, tiver errado, eu vou checar isso. Eu vou punir o senhor ou eu vou facilitar a sua vida e lhe dar um algoritmo que automaticamente já registra a sua APP, se o senhor tem a mais ou se o senhor tem a menos. Se isso é numa planície, é de um jeito. Se isso é cortado entre mãos, é de outro jeito do ponto de vista da tecnologia de imagens, de geoprocessamento, de como isso é feito. A complexidade vou expor aqui, da implementação dessas atividades, vocês vão entender a envergadura. E essa complexidade é determinante. Dizer uma coisa que eu vou deixar pública aqui. Não é uma tarefa só de órgão ambiental. Bom dia, deputado. Não é uma tarefa de todos os órgãos de gestão pública. A Secretaria de Agricultura deve estar envolvida, os governos devem estar envolvidos. Eu estou chamando o Estado a Estado para um diálogo para saber qual é a estratégia de cada Estado para fazer o seu cadastro ambiental rural. Vai começar por onde? Vai priorizar determinadas produções? Vai priorizar determinados municípios? Vai determinar critérios como frente de desmatamento? Como é que os estados veem isso? Vai priorizar a agricultura familiar? Isso nem, eu vou dizer aos senhores quem tem isso feito e quem não tem isso feito ainda. Vocês vão se surpreender. E isso não é um trabalho da União. A União está chamando para construir, para nós entendermos que isso aqui é uma federação. E a relação da agenda ambiental não é uma relação verticalizada, ou não deveria ser, ou deverá deixar de ser. Ela tem que ser horizontalizada.
Ninguém se subordina a ninguém dentro do sistema. Todo mundo trabalha de maneira compartilhada. E o código reforça isso no seu trabalho, na sua definição. E, por fim, fala de disposições complementares finais, como se vocês estabelecem a obrigatoriedade, por exemplo, de fazer o inventário florestal do país. Os senhores sabem que está contratado o inventário florestal? Que está acontecendo? Nunca foi feito um primeiro parcial há mais de 30 anos atrás? Vocês têm noção do que significa contratar um inventário florestal no Brasil? O que significa do ponto de vista de concessão florestal? O que significa do ponto de vista de quem vai recuperar a reserva legal para entrar e vender madeira do ponto de vista do manejo florestal? Isso tudo já está sendo feito. Então, eu vou dar uma visão, eu peguei os itens, os capítulos do Código Florestal, que eu listei agora, e vou mostrar para os senhores como é que as coisas se colocam, dando foco, obviamente, naquilo que é o motivo principal da minha estada aqui, que é a questão do cadastro ambiental rural. Então, vamos lá. Antecedentes, vou dar suporte à implementação do cadastro. Tudo que eu preciso fazer, desde outubro, tudo que eu precisei fazer, o que eu estou continuando fazendo, tendo que fazer desde outubro com a aprovação da lei. Vamos lá. Primeiro, lembro que quando a Presidente da República aprovou, sancionou a lei, ela publicou o decreto 7.830, que dispõe sobre normas gerais, de caráter geral, para o PRA, e institui o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o famoso SICAR. Por que foi feito isso? Porque a gente precisa ter uma visão nacional de todos os cadastros individualmente colocados em cada estado. Precisa juntar tudo e ter uma base única de dados. E nós instituímos. Por que precisa? Porque como é que eu vou fazer compensação de reserva legal, como é que eu vou fazer controle de recuperação no estado de Goiás versus o estado de Tocantins? Isso tem que estar numa base única. Isso tem que estar numa base única, senhores. Isso não pode estar solto. Não é o que o Estado vai mandar fazer, é como é que isso dialoga dentro do próprio Sistema Nacional de Meio Ambiente de Informação, que vocês mesmos recomendaram. Então, a unificação disso é como se fosse, entre aspas, vou usar uma expressão aqui que fica mais fácil, dessa arquitetura de dados, um CIAF ambiental. Um CIAF em que eu pego as informações e tem uma base única em que todo mundo pode saber o que está acontecendo. O IBAMA não vai controlar CAR, isso não é função do IBAMA. Agora, saber a base única de dados é absolutamente necessário do ponto de vista de gestão da implementação do Código Florestal. E foi instituído o SICAR. Então, dizer que não tem normas gerais, as primeiras normas foram feitas em relação ao PRA, e nós estamos discutindo agora as normas complementares ao PRA, que eu darei mais detalhes em seguida. Então, nós vamos fazer uma gestão e uma integração dos dados do CAR em todos os entes federativos. Isso é um entendimento do CINIMA, do Sistema Nacional de Informação Ambiental, que está criado em lei. E não tem nada diferente do que foi aprovado. Ninguém está inventando nada. Nós estamos simplesmente como é que coordena e como é que faz para serem implementados todos os dados, todas as informações que decorrerão da necessidade de implementação do Código Florestal no Brasil. Segundo, imagens. Foram adquiridas as imagens de satélites de todo o país, na resolução de 1 para 5 metros. Isso nunca foi feito no país. Tá? Tinha gente que dizia que a gente não ia entregar. Eu entreguei as imagens todas. Foram 30 milhões de reais numa ação coordenada de governo. Todos os estados já receberam. As entidades parceiras receberam as imagens. Nós já estabelecemos agora o novo período de aquisição de imagens, de 2012 e o de 2008. Por que o de 2008? Porque, senhores, todas as informações necessárias de 2008 que existem no governo federal já foram tornadas disponíveis. Há áreas que não foram mapeadas, que não foram cobertas pelas imagens de satélite. Nós estamos comprando essas áreas. Estamos consolidando essas áreas. Porque nós sabemos que os estados não têm essa capacidade de resposta, todos eles, na velocidade que o código precisa. Então, determinei a compra das imagens e o tratamento dessas imagens para que todo mundo receba 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Está no PPA do governo a compra das imagens dos próximos 5 anos, assegurando continuidade do governo federal, doando gratuitamente para cada estado.
Isso é uma pré-condição para fazer o cadastro. Isso nunca foi feito. Uma revista especializada diz que foi a maior compra de imagens de satélite já feita de uma única vez em todo o mundo, exceto, obviamente, os americanos que têm a NASA. Eles não compram, eles simplesmente desenvolvem, eles têm a tecnologia. A complexidade, nenhuma instituição, Embrapa, INPE, IBGE, ninguém tinha essa cobertura do país, né, todo o país, atualizado na resolução, na tecnologia de Rapid Eye. Naquilo que não está claro, na integração do sistema que nós estamos desenvolvendo, ainda fizemos uma parceria com o Google, para poder, naquilo que a imagem não enxerga menos de 1 para 50 metros, o Google vai em determinadas áreas para 50 centímetros. Fizemos cooperação com a Embratel para armazenamento disso. Como é que se armazena esse volume de informações? Os acessos, o processo online, compras de máquinas específicas, tivemos que remeter para o storage da Embratel em São Paulo. Isso tudo são contratos feitos, cooperação definida, arranjos tecnológicos estabelecidos, sistema de estresse com SERPRO, com DataPrev, salas de segurança testadas. Isso é um trabalho que está sendo feito para colocar um cadastro que não é competência direta nossa. Mas o SICAR é a nossa competência. Senão nós não temos como apoiar os estados a fazerem isso. Também é importante ressaltar, tá, que além das imagens satélites, que já estão sendo compradas, as novas, e corrigindo os vazios que existem, nós fizemos acordo de cooperação com cada estado. 26 estados, mais o Distrito Federal. A única pendência que existe, parlamentares do Mato Grosso, é com o estado do Mato Grosso. Por quê? Porque o sistema do estado do Mato Grosso, que já existe, só reconhece o CAR deles, área de preservação permanente. Não tem reserva legal no sistema automático. Então nós estamos corrigindo tecnologicamente isso, para que o sistema do Mato Grosso possa ser lido pelo sistema daquilo que a lei aprovou. Isso é a complexidade. Isso é a vida real, senhores. Tá? No segundo momento, quer dizer, fizemos acordos. Esse acordo de cooperação não só estabelece o compromisso de cada estado em cumprir o código, como também um grupo de acompanhamento da implementação do código em cada estado. Com assistência técnica, capacitação, com recursos financeiros naquilo que nós temos capacidade de alocar, e eu vou dar um cenário aqui sobre recursos financeiros. Um a um, com testes. O estado de Goiás, por exemplo, deputado, está testando o sistema. A secretária não funciona aqui, funciona ali, já está funcionando. Está aberto o sistema. Absolutamente aberto. O Rio de Janeiro também está testando. Todo mundo está na rua. Por quê? Porque na hora que for colocar para o agricultor, ele tem que ter 100% de conforto de que o sistema vai funcionar. Que a situação dele está prevista no sistema. Ele não pode ficar para depois. Isso nunca foi feito nesse país. Se eu fosse fazer um cadastro ambiental só na perspectiva do meio ambiente, o sistema está colocado aí. Agora, imagina o senhor que na sua terra não tem acesso à internet. A sua cooperativa, que nós fizemos acordo com todas as entidades de classe da agricultura familiar, do MST, todos, da CNA, todos, cooperativas do Brasil, todos assinaram acordos conosco de cooperação. Todos estão sendo capacitados, todos estão envolvidos na busca de soluções. Essa é a estrutura de governança montada pelo governo federal para dialogar com os estados na implementação do Código Florestal, principalmente do Cadastro Ambiental Rural. Mais do que isso, chama a atenção, fizemos acordo com a IBGE, com a Embrapa, com a MDA, por causa do INCRA, para usar a base de dados do INCRA, de todas as propriedades do INCRA. Por que eu vou repetir coisas, se eu posso migrar essa base de dados para dentro do cadastro? Como é que eu dialogo a arquitetura de dados para essa migração de dados? Quanto custa pagar isso de migração? Isso não é de graça. Tem abertura orçamentária? Tem alocação de recursos? Isso tudo nós estamos fazendo pelo governo federal, para disponibilizar para os estados. Ao tornar disponível para os estados deverão trabalhar com maior eficiência a partir desses dados. Eu não tenho que fazer coordenada geográfica, por exemplo, para as propriedades que o cadastro do INCRA já tem as coordenadas geográficas. É muito mais fácil das pessoas operarem o sistema. Mais do que isso, estou insistindo, desenvolver, do ponto de vista TCU, Banco do Brasil, Ciência e Tecnologia, Ministério de Minas e Energia, em negociação agora o acordo de cooperação com o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia. Nós estamos buscando todas as instituições, quem financia produtor, como financia produtor, qual é a cooperação, para que as coisas todas dialoguem. Tudo possa ter uma unidade só, do que o produtor está para pedir um crédito e eventualmente o banco não sabe
não sabe acessar essa base de dados ou não tem essa informação online. Isso tudo tem que ser previamente colocado. Bom, além disso, nós, dos 26 estados, mais do Distrito Federal, 18 estados pediram ao governo federal que nós desenvolvêssemos um sistema para eles. Eles não têm sistema desenvolvido. Uma exceção, o Rio Grande do Sul, que tem um sistema desenvolvido e pediu um aprimoramento para o governo federal. Os outros estados estão desenvolvendo sistemas próprios. Né? Posso citar aqui, quem está com desenvolvimento de sistema próprio: Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, Pará e Tocantins. Tá? Esses sistemas terão que dialogar com o sistema nacional. Então nós estamos um a um, como é que vocês querem fazer, como é que está sendo feito, qual é o olhar. Tá? Isso está funcionando muito bem, isso só dá trabalho do ponto de vista operacional, mas a cooperação política está completamente estabelecida. Mais do que isso, linhas de crédito. Quem financia o quê? Né? Então, o Ministério do Meio Ambiente, com o presidente do Fundo Amazônia, do Comitê do Fundo Amazônia, abriu uma linha específica de crédito para financiar a cadastro ambiental rural. São 266 milhões de reais dedicados aos estados do Fundo Amazônia, da Amazônia, para fazerem cadastro ambiental rural. Chamo aqui a atenção que foram aprovados e contratados projetos para o estado do Pará, tá? Amazonas, Tocantins e Maranhão. Você quer que eu repita, deputado? Eu repito, mas imagina. Vamos lá. O que o senhor perdeu? Conta pra mim. Vale a pena ver de novo. Vamos embora. Pará, vamos lá. Tudo bem, vamos lá. Gente, não tem problema. Vamos lá. Bilaterais, vamos lá. Voltando, eu disse o seguinte: o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o BNDES, que é o gestor do Fundo Amazônia, nós estabelecemos uma linha de crédito, foi aprovado pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia, uma linha de crédito para apoiar os estados em cadastro ambiental rural. Tem hoje em carteira, entre aprovados, em vias de aprovação, 266 milhões de reais dedicados a isso. Estados que aprovaram projetos: Pará aprovou um projeto de queimadas, está pedindo um projeto de CAR, uma complementação do que o Pará é um dos que tem sistema independente de CAR. Tá? Amazonas, Tocantins e Maranhão aprovados. Sexta-feira passada eu fui a Palmas com o governador Siqueira Campos assinar com o diretor do BNDES o projeto de 40 milhões de reais do Fundo Amazônia para Tocantins fazer o cadastro ambiental rural. Ok? Eu fui lá. Irei ao Maranhão, irei em todos os projetos aprovados, eu irei assinar com o governador, junto com o BNDES, a alocação dos recursos. Nós estamos assegurando 100% de recursos para os estados da Amazônia, no Fundo Amazônia. Mais do que isso, o Fundo Amazônia, em análise, Acre, Rondônia e Pará, que é a complementação do CAR. Ok? Esses estados entraram depois de processo de capacitação, ajuda de consultoria nossa para fazer os projetos. Tá? Isso não vem assim. Tá? Tivemos que colocar gente lá para poder fazer. E entrar, está agora em análise nas várias fases que o BNDES estabelece. Tenho assegurado do BNDES que os projetos serão aprovados, com a urgência que o assunto requer. Ok? Bom, outros estados que estão também no BNDES. Por quê? Foi aberto pelo COFA, na última reunião, Comitê Orientador do Fundo, que os estados que quiserem apoio do BNDES, que têm recursos florestais, tá, para fazer o CAR, os projetos poderão ser apreciados pelo BNDES no Fundo Amazônia. Então nós temos projetos em apreciação da Bahia e do Mato Grosso do Sul. Tá? E abriu-se uma linha dedicada à Caatinga, para apoiar os estados que têm, principalmente estados do Nordeste, que têm dificuldades em captação de recursos. Então nós procuramos ampliar o leque de financiamento do Fundo Amazônia para atender a implementação do cadastro ambiental rural. Ok? O seu estado está pedindo para o cadastro ambiental rural 100 milhões de reais, para você ter ideia. Tá bom? Por isso, os grupos de trabalho de acompanhamento, onde é que esses dinheiros vão ser gastos? Como vão ser gastos? Essa comissão é uma excelente questão que a gente possa acompanhar, debater, saber. Os recursos estão sendo procurados e alocados.
Alocamos 16 milhões de reais para o Pará para combate a queimadas. Vão começar as queimadas agora. Como é que está o desembolso, como é que isso funciona? Transparência total. Eu não tenho nenhum problema com isso, como os senhores também não têm. Então, o que interessa é fazer bem feito o mais rápido possível e ter a segurança que os estados possam cumprir o seu papel como a lei determinou. Mais do que isso, organização de terceiro setor. Financiamos, estamos apoiando pelo Fundo Amazônia, a TNC, a The Nature Conservancy e o Amazon. São instituições que trabalham com o CAR desde o início. São ONGs. Mais do que isso. Aliás, o senhor sabe, deputado Colato, que o próprio Fundo Amazônia, na sua origem, determina financiamento para as ONGs. Só que esse financiamento vai via Banco do Brasil. Acabamos de fazer um acordo com o Banco do Brasil, centralizando, não só para ONGs ambientalistas, ONGs sociais, ONGs que trabalham com extrativismo, com vários projetos na Amazônia. Tá? Organizações, municípios de Alta Floresta e Cotriguaçu pediram recursos no Fundo Amazônia. Tá? Mais do que isso, nós estamos também outros recursos além do Fundo Amazônia. Recurso para o Cerrado e para o Cerrado Amazônia foram negociados 100 milhões de reais para 11 estados. Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraná, São Paulo e Tocantins. Cooperação financeira do Fundo de Florestas do Banco Mundial, 32 milhões e meio de dólares. Dinheiro com a KfW, que é o banco do governo alemão, de 8,5 milhões de euros, mais 8 milhões de dólares da cooperação com o Reino Unido. Tudo isso está alocado para fazer cadastro ambiental rural. Mais do que isso, o Ministério do Meio Ambiente de Recursos Próprios alocou para 8 estados, 8 convênios de 8,3 milhões de dólares, envolvendo Mato Grosso, Pará e Acre, os municípios com maior índice de desmatamento para fazer cadastro ambiental rural. Isso foi feito, tá? Só em 2012, esse trabalho. Ok? Você tem ideia do trabalho que está sendo feito. Capacitação. Instituímos o Plano Nacional de Captação Rural, que é o chamado PNC Rural. São 2.000 capacitados em cadastro, 2.000 pessoas das várias instituições, das várias, não só públicas, da agricultura. Mais do que isso, ambicionamos na nova edição do PNC, inclusive por capacitação à distância, 15.000 pessoas, entre facilitadores de órgãos estaduais de meio ambiente, facilitadores da Cooperativas do Brasil, todos que assinaram cooperação técnica conosco. Nós estamos fazendo um módulo à distância de capacitação e esperamos esse ano capacitar 15.000 pessoas no Código Florestal e no Cadastro Ambiental Rural. Mais do que isso, uma parceria com o IBAM, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, para a capacitação dos municípios da Amazônia Legal no financiamento que ele tem do Fundo Amazônia. Então, todas as iniciativas que dialogam de captação de recursos, tá, que trabalhem a questão na área ambiental, de gestão ambiental, gestão municipal ambiental, aliás, à luz da LC, da Lei Complementar 140, nós estamos colocando o cadastro como uma pré-condição para acessar os recursos. Há um esforço de colocar recursos, instituições qualificadas, dialogando e fortalecendo não só a mobilização dos municípios e dos estados, mas a capacidade de execução dos estados. O que o CAR compreende? Aqui eu vou pedir aos senhores uma atenção especial, porque eu vou falar das várias etapas do CAR. O que compreende a estruturação do CAR? Tá? Então, a primeira coisa que compreende a estruturação do CAR é definir os arranjos de governança. Tá? Esses arranjos de governança do CAR significam os arranjos institucionais, a comunicação e a sensibilização, a capacitação e a mobilização dos diversos atores políticos. Isso tem que ser feito, nós estamos fazendo para cada estado. Além de acordo de cooperação, etc., nós estamos chamando agora, um a um. Eu recebi uma proposta de fazer reuniões do secretário de Agricultura com o secretário de Meio Ambiente. Já propus isso às associações, a Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente, a ABEMA, que a gente possa fazer um encontro dos secretários. E os secretários possam dialogar sobre essa estratégia, como é que eles querem fazer a implementação do CAR. Espero fazer isso agora em julho, porque teve uma eleição, eu tive que esperar a eleição da ABEMA, que foi na semana passada, da nova diretoria, para poder convocar ou convidar as pessoas para esse evento. Mais do que isso, depois da estrutura de governança, que nós temos que montar isso para todo mundo, nós estamos fazendo a estratégia de gestão. Recursos humanos, institucionais e financeiros. Quem faz o quê? Quantas pessoas tem em cada estado? Quem vai trabalhar com o quê? Isso vai ficar na Secretaria de Meio Ambiente, vai ficar na Secretaria de Planejamento? Isso funciona como? Qual é a dinâmica de funcionamento? Cada estado vai ter que especificar isso para a gente.
Isso vai estar disponível no site da área. Vai funcionar assim. Quem é o responsável? Se der um problema, para quem que eu ligo? De quem eu cobro os resultados? Tá? Mais do que isso, um controle social, como é que, por exemplo, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, pediu para receber informes semestrais do andamento da implementação do código. Eu instituí um grupo de trabalho em caráter permanente de implementação do Código Florestal diretamente ligado ao meu gabinete, que todas as instituições da agricultura são membros. Todas. Insumos. Aí vamos para a terceira etapa. Desenvolvimento dos insumos, para poder chegar ao CAR. O que é desenvolvimento dos insumos? Desenvolvimento do sistema, a estrutura logística, o acesso às imagens de satélite, a construção de bases de dados geográficos, mapas de cobertura de uso do solo, validação e aprovação das bases de mapas, testes em campo. Eu não valido, eu não estresso só o sistema. Eu tenho que ir a campo para saber se aquilo corresponde com a realidade. Tudo isso é feito. Tá? Inserção de base de dados corrigida no sistema estadual, organização das informações já existentes, georreferenciamento por varredura. A tecnologia vai varrer. Você clica, mostra, localiza a propriedade, ela imediatamente vem, vai e diz o que tem. Como é que eu identifico nascentes, deputado Colato? Minha imagem de satélite. Qual é o algoritmo que eu faço isso? Tá? Como é que eu identifico a PP de rio de menos 10 metros? Deputada Luci, como é que eu faço a escadinha da agricultura familiar? Tá? Como é que eu coloco isso? Eu faço assim, automaticamente. Eu estou fazendo, deputado, você vai ficar tão encantado, você vai ver quando ficar prontinho, você vai se surpreender, tá? Você vai se surpreender, você vai falar assim, ministra, você vai ver o sistema como é bonito, tá? Mas são desafios de campo. Olha, já conseguimos resolver uma coisa que eu imaginei que eu não fosse resolver, tá? Que é muito complicado. Os técnicos me mostrando como é que funciona. Então, topo de morro, como é que eu resolvo o problema das... Posso falar? O ministro falou aqui que o CAR vai ser nem com mandado de segurança não entra na minha propriedade. Quem quer saber a informação vai lá onde fez o CAR, então isso não vai valer. Como é que é? Não, que o ministro aqui falou numa palestra que o CAR serve como uma garantia. Vai, na hora certa o senhor faz as perguntas, senão nós vamos tumultuar. Bom, vou voltar lá para poder, estou quase terminando, aguarde os próximos capítulos, um minutinho. Vamos lá, sem tumulto, gente. Eu estou contando aqui o trabalho que a gente está fazendo e é graças à parceria de todas as instituições envolvidas. Tá? Senão não daria para fazer esse trabalho. Então, mais do que isso, além de desenvolver essa arquitetura de dados, eu tenho que viabilizar acesso. Eu tenho que viabilizar a transmissão e armazenamento dos dados. Então, o IBAMA já fez os contratos com a Embratel. O storage, o armazenamento, vai ser feito na Embratel. Além de compras de máquinas do IBAMA, etc., para segurar o sistema, porque eu tenho que segurar o sistema. Eu tenho que assegurar acessos mínimos. 3.500 pessoas hora, cai o sistema? Não cai. Deputado Colato, não estou brincando não, você vai ver. Você vai querer ir para o Ministério do Meio Ambiente, vem para o MMA você também, tá? Não é MMA de luta, tá? Vou logo avisando. Mas enfim, não vou brigar para o senhor, ao contrário, tá? Então, na realidade, como eu garanto acesso? Como eu garanto transmissão? Como é que eu trabalho offline? O produtor não tem acesso. Ele não tem acesso à internet. Como é que eu resolvo isso? Se eu resolver para o auto de infração eletrônico, que eu passo na antena e descarrego, eu tenho que resolver para isso. Tá? Vai ficar resolvido agora esse mês. Tá bom? Como é que eu faço a questão dos terrenos acidentados? A imagem de satélite não lê terreno acidentado. Eu tenho que fazer um tratamento da imagem para poder fazer isso. Como é que eu faço a questão de simulações de compensação de reserva legal? Qual é o melhor cenário para o produtor? Que nem por de renda, né? A gente entra, a senhora vai pagar simplificado ou completo? É melhor a senhora fazer isso aqui, a senhora vai pagar menos. Eu tenho que dar alternativas para o produtor. Tem que dialogar com o produtor. Não tem pegadinha, senhores. É transparente. Tá? Mais do que isso, estresse de sistemas, cada vez que você muda, você vai e volta, tem que estressar o sistema, e estresse de campo. São os dois sistemas que estão funcionando. Nós achamos que nos próximos 60, 90 dias, tudo estará absolutamente estressado. Você dará a alta do divã. Como eu falei, quando é que eu tenho alta do divã?
Quando é que eu tiro isso do divã e está pronto para ser colocado em prática? Depois desse bloco, eu ainda tenho inscrição no CAR. Aí nós entramos na inscrição do CAR. Eu tenho que preparar tudo isso para que eu possa fazer a inscrição no CAR. Entrar no sistema e inscrever. É uma organização cadastral, que nós usamos a base do sistema do INCRA, para dialogar depois com o sistema de cadastro rural do próprio ITR. Nós não estamos inventando nada, estamos usando o que existe. Não tem novas classificações, não tem nada, é a partir do que existe. O que a gente aprimora, tá? Entra o sistema de emissão de recibos, na hora que preencher, tem que emitir o recibo automaticamente, porque aquilo é a segurança do produtor que ele fez. Lembro que é autodeclaratório, então, portanto, ele tem que ter a segurança que ele fez. Ele tem que poder retificar antes de entrar no modo de análise. Foi uma crítica feita pela FAEP do Paraná. Nós estamos corrigindo isso no sistema. Se o senhor achou que não era aquilo, o senhor tem que entrar. Eu não tenho direito no imposto de renda de retificar minha declaração? Então, até eu encerrar o meu período, posso retificar. Eu tenho que prever isto. Está sendo construída a solução de retificação. Porque isso muda. É o direito do produtor. Ele tem direito de fazer isso. Tá? Mais do que isso, emite os recibos. Aí nós vamos para o módulo seguinte, que é a validação e inserção do sistema estadual do CAR. Que aí, fechou, vai para um processo de relatório, de geração de informações, analiticamente falando. Não será o órgão ambiental 1 a 1. Isso será feito pelo sistema. O sistema vai analisar. E o órgão ambiental, como o sistema da Receita Federal, aleatoriamente pode determinar uma fiscalização. Aí é da competência do Estado, do poder público. Mas nós estamos construindo um modo analítico, não é só o mostro do registro, é o que analisa, o que resulta disso. E, finalmente, o monitoramento e avaliação. Isso é o CAR. Além de validar, eu vou monitorar e acompanhar isso. Pelas imagens satélites, o sistema tem que estar pronto. Cada vez que entra a imagem, mostrar se houve evolução, se não houve evolução, 1 a 1. Isso é a estrutura do CAR. Tá? Não é só o registro, como muitos acham que simplificadamente a gente registra. Tá? O SICAR, nós já estamos fazendo, a nossa expectativa é que o SICAR fique pronto em dezembro desse ano, tá? Que é o sistemão. Vou destacar aqui aos senhores que não existe CAR federal. Vou deixar claro que quem faz CAR é Estado e município, preferencialmente os estados. Aqueles que estão coordenando o sistema são os governos estaduais. Tá? Próximas etapas. Agora eu vou para a reta final da minha fala, porque eu já falei 32 minutos. Então, nós vamos. O que nós estamos fazendo? O decreto do PRA, o chamado decreto do PRA, que são normas complementares, tem uma minuta elaborada, em consulta, porque em consulta, em discussão no governo federal, e nós chamaremos esse debate agora para dentro do grupo de trabalho do Código Florestal do Ministério do Meio Ambiente, que todas as entidades estão sentadas. Tá? Isso já foi estressado, como a gente chama, dentro do governo, são normas complementares. Não tem nada, as normas gerais foram dadas em outubro. Está lá o decreto da presidenta. Tá? Normas complementares e não tem nada de que esteja além da lei. Ao contrário. Tá? Na realidade, você está instituindo as etapas de regra geral de como é que dar-se-á a regularização ambiental. Como é que pode acontecer a regularização ambiental. Pode ser cercando uma área, pode apresentar um projeto, pode ser declaratório, vou fazer desse jeito, da maneira mais simples possível, de tal maneira que, novamente, a segurança jurídica do produtor rural, o demonstrativo de confirmação pelo órgão ambiental de que o que ele declarou está ok, e o registro público, a segurança jurídica, o lastro para as cotas de reserva ambiental, se for comercializar, eu tenho que ter alguém que diga que está ok, e a emissão automática. Tudo será feito automático. Esse é o nosso esforço. Então não procedem críticas de que a gente queira burocratizar. Ao contrário, nós estamos no esforço de desburocratizar e de dar segurança a todo mundo. Finalmente, além disso, então, iniciativas em curso, as normas complementares do Programa de Prevenção Ambiental, cotas de reserva legal, critérios e procedimentos operacionais, em discussão com os setores, Ministério da Fazenda, Secretaria de Tesouro Nacional, VVRI e o CVM.
Na hora que nós tivermos a proposta, esse grupo de trabalho vai debater o assunto, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente, antes de ser remetido à apreciação da Presidente da República. Manejo e uso do fogo. Proposta de norma em discussão no Ministério com o ICMBio, Serviço Florestal Brasileiro. IBAMA, não tem ainda a proposta fechada. Devemos apresentar no segundo semestre para esse grupo. Mas já tem a proposta, o draft pronto. Tá? Manejo florestal sustentável. Consulta IBAMA, Serviço Florestal e posteriormente a Comissão do Código. Já tem a norma, estamos em consulta nos órgãos setoriais para vir para a comissão. DOF. Minuta do DOF eletrônico pronta. Sistema pronto. Tá? IBAMA trabalhando isso com a integração de base de dados dos estados. Está no Código Florestal. Segundo semestre vamos lançar isso. Também vai ser debatido na comissão do Código. ZE, também foi pedido por vocês no Código. Zoneamento Econômico e Ecológico. Minuta elaborada, já em consulta interministerial, em discussão interna. Vamos ouvindo os ministérios sobre a proposta. E em seguida os estados também na comissão. Esta é a agenda de trabalho de cada etapa para o segundo semestre. Mais do que isso, o último comentário, a agenda político-institucional. Comissão de acompanhamento, que é esse grupo de trabalho, que eu chamei de grupo de trabalho, que foi instituído por mim no gabinete, diretamente ligado ao Ministério do Meio Ambiente. A estratégia de CAR em cada estado, que eu vou ter que chamar cada estado para dizer como é que vai funcionar, que agora com a ABEMA e a Secretaria de Agricultura. E a agenda de testes, como, por exemplo, eu já fiz o comentário da própria FAEP aqui do Paraná, que testou e mandou uma série de contribuições. Nós estamos mudando algumas coisas, outras coisas não vão dar para mudar, nós vamos discutir no grupo. Por que não muda, por que é, etc, etc. Então, última observação, o sistema terá um tutorial. Estamos trabalhando com call center, montando call center estado a estado, para que possa ligar, ter informação. Tem um sistema desenvolvido de perguntas e respostas, mais frequentes, dúvidas. A adequação do zoneamento econômico e ecológico por município, se o município muda, se o zoneamento mudou a reserva legal para 50%, etc., como é que se dialoga com cada município. Nós estamos fazendo a questão de reserva legal em áreas de transição de biomas, os ecótonos. Se tem 2 biomas, a propriedade tem 2 biomas, como é que eu trabalho a reserva legal? Esse algoritmo tem que ser modelado automaticamente. Estamos trabalhando a questão da sobreposição de propriedades. Quando der até 5%, sobrepôs o sistema rejeita, para evitar duplicação e ônus para um dos proprietários. Tá? Tudo isso está sendo desenvolvido. Mais do que isso, o que a gente quer na realidade, o que o CAR vai poder dizer, enfim, quanto que nós temos, primeiro, qual é o passivo que existe em relação àquilo que os senhores aprovaram, a PP, reserva legal e uso restrito, quantos estão regulares, qual é a visão para o bioma e como é que nós vamos caminhar daqui para frente com a estratégia de recuperação ambiental. E quais são os recursos alocados. Lembro, finalmente, que a própria aprovação do Plano Safra deste ano já traz informações relativas a quem está fazendo CAR, financiamento para ajudar quem está fazendo CAR. E a mesma decisão do Conselho Monetário Nacional, agora de 18 de junho de 2013, que, por Safra 2013-14, sugere adicionalidade de recursos para quem for fazer CAR, etc. Então, nós estamos trabalhando mecanismos não só no Plano Safra, como no Plano Safrinha, atendendo a agricultura familiar. Estamos num diálogo com os ministérios. E essa é uma visão geral do trabalho que está sendo feito pelo Ministério do Meio Ambiente. Obviamente, eu estou à disposição dos senhores agora por 2 palavras para cá, como o deputado Colado gosta de falar, mas dizer o seguinte, é um trabalho muito complexo, mas belíssimo de ser feito. É um trabalho que vai dar segurança jurídica e vai oferecer ao país a verdade sem achismos do ponto de vista da integração entre proteção ambiental e produção de alimentos nesse país. Então, o governo está trabalhando com a maior transparência possível, um esforço monumental das equipes e um diálogo intenso com os estados e com as associações de classe da agricultura. É impossível fazer esse trabalho se não for um trabalho feito em parceria. Se aquele estado que achar que só vai fazer no contexto ambiental, não terá, possivelmente, a eficiência na velocidade necessária que a gente precisa para ter uma visão estratégica de implementação do Código Florestal. E isso esperamos, de fato, acontecer agora em julho com todos os estados e a partir de agosto isso ser noticiado, como é que vai ser trabalhado, etc.
Do nosso ponto de vista, a dedicação do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, mas do governo federal, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário e todas as instituições federais, é de entregar aos estados e municípios o melhor sistema possível. E dar assistência técnica, financeira naquilo que a gente puder cooperar, para que os estados e municípios possam fazer aquilo que que o povo brasileiro determinou, que é a competência deles fazerem o cadastro ambiental rural. Então eu espero, presidente, que eu tenha dado uma visão geral da complexidade do trabalho, mas o trabalho está sendo feito, não tem atraso em cronogramas, ao contrário, tá? Tem muito estresse, isso eu posso assegurar aos senhores, porque cada hora aparece uma situação que é inovadora, porque é a primeira vez, pelo menos do que eu conheço, que se trabalha um sistema ambiental com um diálogo tão amplo do ponto de vista de soluções, e não uma coisa fechada, uma iniciativa limitada aos órgãos ambientais. Vai dar trabalho essa articulação política, mas eu prefiro trabalhar essa articulação política previamente e ter essa pactuação, essa transparência para assegurar para o produtor rural e para aqueles da sociedade que querem acompanhar a implementação do código, toda a informação da maneira mais sólida possível. Obviamente, com todas as ressalvas de segurança e de sigilo naquilo que a lei determina sobre as informações do cadastro. Então, essa é a visão geral, presidente, eu agradeço a sua atenção e me coloco agora à disposição para os questionamentos, observações e contribuições dessa comissão. Muito bem, dando continuidade.